sobre as dificuldades do dia a dia. Boa noite, boa noite. Segundou. A gente gosta muito do sextou. Eu gosto do segundou, porque eu estou aqui. E, como sempre, trazendo alguns assuntos bem interessantes para conversar, debater, discutir e dar dicas para você que está em casa. Porque é muito bom para mim, como para você, quando a gente fala do problema dos outros, e não os nossos, né? E hoje a gente vai falar do problema dos outros também. Ou pode ser que eu e a minha convidada se identificamos com ele e já fizemos um autodiagnóstico aqui, né? Então, Regina Rabelo, psicóloga que já esteve aqui com a gente, seja bem-vinda de novo ao nosso programa. Obrigada, Karina. Boa noite para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também, né, pelo YouTube. Às vezes a gente até esquece, né? Que a gente também tem uma audiência que nos assiste, né? É verdade. E o tema que a gente escolheu para conversar hoje é um tema bem particular, no sentido de que, às vezes, a gente não sabe que ele pode existir, desde que, ou não tenha sido diagnosticado antes, né? A gente está falando do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Só no falar o transtorno de déficit de atenção, acho que a gente já tem que começar por aqui, né? O que significa o transtorno e que ele pode ser dividido em 3 tipos, né? Conte para nós, Regina. Então, a gente tem o transtorno, né? O TDA, que é o déficit de atenção, o TDAH, né? E com a gente tem assim, a questão do... A gente tem tanto o transtorno de atenção, como o transtorno de déficit de atenção, também com a hiperatividade, né? Que o nome já é bem sugestivo, hiperatividade cerebral. A gente já começa pensando, né, naquele cérebro que não para. E ainda tem mais o terceiro, que é o que tem só a hiperatividade. Exato, é só a hiperatividade. Então, ele pode ter o predomínio só do déficit de atenção, porque às vezes fala assim, a pessoa tem TDAH, mas é bem quietinho, né? Nem parece que é, porque todo mundo associa que é uma pessoa, né, inquieta. Isso. E não, realmente não tem isso. Por isso que a gente até trouxe. Ele é um problema de saúde mental, que pode levar, né, à vida adulta. Na verdade, assim, não que ele seja desencadeado na vida adulta, mas que seja descoberto na vida adulta. E aí, claro, leva a vários problemas de relacionamento estáveis, desempenho profissional, baixa autoestima e várias outras características que pode, na verdade, trazer para a pessoa uma série de problemas e que ela acredita, às vezes, ser característica dela. Eu até trouxe aqui, deixa eu abrir aqui, para nós já falar de um caso que eu achei bem interessante e que eu acredito que muitos passam e eu já recebi no consultório também isso, dizendo que tinha preguiça crônica, ou às vezes, né, acaba trazendo outros termos e às vezes não tem nada a ver. Olha, dificilmente eu conseguia ler um livro, isso aqui é um relato de um paciente, até o final. E apesar de ser considerado um menino tímido, a minha mente apresentava uma constante inquietude. Eu ficava quieto na escola, mas o meu pensamento ia até Júpiter. Sei lá, nunca conseguia me concentrar em nada. Não gostava de estudar, ficava enrolando, odiava as provas. Meus pais me davam bronca, falavam que eu era preguiçoso e relaxado. Somente quando eu completei 21 anos que eu descobri a razão do meu comportamento ser diferente de grande parte dos meus amigos da turma. Apesar dos sintomas sempre apresentarem na infância, muitas famílias não identificam e não procuram uma ajuda médica. Então, as consequências na vida do adolescente e do adulto, que é portador desse distúrbio, pode atingir relacionamentos pessoais e o desempenho profissional. O TDAH na idade adulta é considerado um transtorno, sim, de desenvolvimento, porque é preciso que se apresentem os sintomas até os 12 anos de idade para ser diagnosticado de forma clínica. E aí, na vida adulta, ele acomete várias coisas. Isso tem aparecido em consultório, Regina? Sim, é interessante, Karina, porque na maioria das vezes, pelo menos na minha prática, ele não vem com a queixa do TDAH.
ele vem com outras queixas. Então, às vezes, por um descontrole com o uso de álcool, né, uma certa impulsividade e todos os prejuízos causados por essa impulsividade no uso do álcool, né, porque aí gera problemas de relacionamento muitas vezes, né, com os amigos até ou com os seus companheiros. Aparece também como a ansiedade, então aí é ansiedade, mas aí tu vai investigar um pouco mais sobre o histórico, né, vamos dizer assim, de saúde daquela pessoa, e aí ele começa contando, né, que mas lá na escola eu tinha dificuldade assim, eu era desse jeito, tinha essas queixas para minha mãe, né, ou às vezes eu já até disseram que desconfiavam que eu tinha alguma coisa, mas nunca viram até nada. então, né, não levaram num especialista. Principalmente, Karina, as pessoas, digamos assim, de 30 anos para frente. Eu digo de 30 anos para frente por quê? Porque hoje, né, as escolas já estão mais atentas, as próprias pessoas já começam a se perceber, assim, o adolescente, eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo fazer aquilo. Aí em casa também os pais já começam a observar que às vezes tem uma certa agitação ou uma certa desatenção, e aí já começa a se investigar mais cedo. Mas os trintões para frente, né, que não era muito comum, né, a gente ter uma investigação mais específica sobre esses tipos de transtornos, acabam que passam uma vida sem saber o que realmente eles têm. E é verdade isso. Na minha prática também acontece. Até tem um paciente em específico que foi muito interessante, assim, o caso dele. Ele veio com outra demanda e a gente focou muito naquela demanda. E aí ele levantou essa hipótese porque a médica comentou com ele, porque ele comentou de um esquecimento, que ele achava meio que relevante. E aí ela suspeitou e até comentou com ele de fazer uma avaliação. E ele trouxe para mim, eu disse, não, mas eu nunca observei isso, mas vamos lá. Aí eu comecei a fazer as perguntas para ele, fechava tudo. E ele disse, querido, eu nunca comentei porque eu não achei que isso era importante. Exato. Ou que isso fosse parte de um transtorno. E é bem interessante, porque aí quando tu vai pegar a história, né, o histórico do paciente, às vezes tu vai perceber, tem alguém na família. Geralmente tem alguém na família, né, porque é uma questão também genética, né, então assim, ou às vezes um irmão, ou o pai, ou a mãe. Então, alguém na família, se não foi diagnosticado, porque de novo, às vezes naquela época não tinha esse diagnóstico, mas tinha características que se assemelhavam às características dele. E aí agora, diante de um profissional, quando esse profissional vai investigar melhor, ele começa a perceber que, essas características não é só do transtorno de ansiedade ou só da depressão, porque também tem as comorbidades, né? Então, muitas vezes a pessoa tem o TDAH, mas ela também tem comorbidade com transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo. E o que é interessante, muitas vezes a pessoa identifica os sintomas de TDAH como características da própria pessoa. Sim, como característica. Então, assim, eu sou preguiçoso, eu Isso. sou desatento, né? Desorganizado. Eu sou desorganizado, né? Mas aí a gente vai perceber, né, que esse comportamento, essas atitudes de desorganização, de desatenção, elas têm, né, um porquê. Tem uma raiz disso, que é uma questão neurológica mesmo, né? E que é importante a pessoa até investigar, né? Como se relacionar com alguém, olha, que não para em lugar nenhum, não consegue prestar atenção na conversa, pula as conclusões, interrompendo sempre a sua frase e que ainda pode ter como companheira a tal da procrastinação, aquele ato de deixar tudo para depois. Tudo isso é característica de TDAH, Regina? Bem possível, né? Então, assim, se a gente está percebendo que a pessoa com quem a gente está se relacionando, seja o nosso companheiro, nossa companheira, ou um colega de trabalho, porque às vezes isso pode acontecer, né? Então, assim, isso está prejudicando o dia a dia mesmo, né? A funcionalidade dele, tanto na vida pessoal quanto profissional. Observe, né, se isso acontece, com que frequência que isso acontece, né, e a intensidade disso, e talvez seja assim, né, se a pessoa não se deu conta sozinho, porque às vezes ela não se percebe, como tu falou, às vezes ela acha que é uma característica dela, né, então se eu sou assim,
A síndrome da Gabriela, né? Então, assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim e eu vou morrer assim. Mas, na verdade, é importante, talvez, assim, até sentar e conversar, né? Puxar essa pessoa para conversar e dizer, olha, eu tenho percebido, né, que tu estás desatento, porque, às vezes, não é uma desatenção de uma situação específica. Eu estou passando por um problema familiar, né? Ou um problema emocional mesmo, meu, tal. E aí a desatenção é um sintoma. Não, eu percebo que, assim, eu convivo com essa pessoa e eu percebo que ela esquece muito as coisas, ela guarda as coisas, não sabe onde ela bota, ela... Né, Chaves, esquece, cartões. exato, esquece datas das coisas. Então, assim, eu percebo que isso já é uma constante. Então, assim, quem sabe seja importante tu ir buscar por um profissional para avaliar essas questões, porque tu pode achar que é uma característica tua, mas na verdade às vezes pode ser ali um indicativo de um TDAH. E também observar, porque às vezes a pessoa pode, eu também estou esquecendo bastante coisa. Mas assim, eu sempre fui assim, ou eu consigo ter um parâmetro de quem eu era uns anos atrás e depois eu comecei a ser relapsa, né? Porque aí pode ser também outras questões. Aqui a gente trouxe muito o quê? A pessoa que tem a fala rápida, a pessoa que interrompe os outros, né? Não tem paciência para esperar o final, então já e daí o que acontecer depois? E a tendência a sempre deixar por último, né? Para fazer as coisas. Outras pessoas também apresentam dificuldade para manter os relacionamentos sociais e interpessoais por causa da impulsividade. Oscilações de humor, ocasionando algumas vezes esse tal do desajuste social. Como, por exemplo, aquela pessoa que não consegue ficar calada no momento certo, ou aquela pessoa que é super sincera, que deixa alguém numa saia justa. Isso também são situações que aparecem? Sim, é interessante porque às vezes acontece, né, de a pessoa... mas eu não falei por mal. Não, mas realmente não foi por mal. Mas talvez não era o momento certo, né? Então, assim, eu não tenho muita paciência para os relacionamentos. Não. É assim, a pessoa já falou, a moça ou o moço, né? Ou a pessoa que está do meu lado, a pessoa com que às vezes eu estou começando a me relacionar. Falou comigo de um jeito que eu não gostei muito. Já vi que não vai dar muito certo, então, já deu. Para mim já deu. E aí eu já acabo interrompendo antes mesmo de começar, porque eu não tenho essa paciência de conhecer o outro, de buscar entender também como o outro é. Outra coisa que é interessante, eu não tenho muita paciência para começar um projeto e ir até o final. Então, assim, eu até estou empolgado no início, mas aí deu alguma coisa de errado ali, um desafio mesmo, alguma coisa que dá para transpor, né? Eu já pego e já desanimo e já desisto. Então não vai dar certo mesmo. Porque aí eu já rompo, né? Bruscamente aquilo ali então não vai dar certo mesmo, já encerrou por aqui. Começa muitas coisas e não termina. E não termina, né? Então, assim, é bem Começa comum. academia, que às vezes nem é projetos, né? Começa academia, começa dieta. Começa um monte de coisa, mas não vai até o final, né? Tudo por quê? Por causa dessa impulsividade. Às vezes quer o resultado rápido, mas não vem. Então, eu já não tenho muita paciência também para esperar. Então, são coisas que, no dia a dia, parecem corriqueiras. Pequenas, talvez. Mas se a gente for avaliar, né, com que frequência isso acontece, não só na minha vida pessoal, mas às vezes isso também respinga lá no profissional. Às vezes eu não estou percebendo, mas às vezes isso respinga lá no profissional, ou respinga lá na minha relação com as outras pessoas que sejam fora da minha casa. A gente começa a perceber que existem esses sintomas que eles vão aparecendo em vários momentos da vida, em vários contextos. E outra coisa legal que às vezes a pessoa pensa é que ela fica muito desatenta. Alguns portadores apresentam o hiperfoco, que é uma concentração excessiva quando é algo do seu interesse. E aí a pessoa é motivada somente por ele, né? Pode ficar horas em determinados assuntos ou projetos. Isso aparece também na prática? Também, porque é interessante, porque a minha esposa reclama porque depois que eu entro aquilo ali, eu não escuto o que ela está falando, né? Horário, né? Então, por quê? Porque a atenção toda entra, né, naquele assunto, porque geralmente é assuntos que a gente tem mais aptidão. Então, naquilo ali eu vou ter um hiperfoco.
Para todas as outras coisas, elas vão ser secundárias, terciárias, elas não vão fazer muito sentido para mim. E como eu já também não tenho interesse e a minha atenção não foca naquilo, é como se eu tivesse uma atenção concentrada muito boa em alguma coisa, mas eu não tenho atenção alternada, não tenho atenção dividida boa, que eu não consigo dividir entre uma coisa e outra e alternar entre uma coisa e outra. Eu foquei ali eu vou ficar, né? E principalmente porque aquilo ali é muito interessante. Sim, para a pessoa é muito interessante. Outras coisas que aparecem bastante. Adultos com TDAH podem apresentar impulsividade na hora de falar, que é a questão da fala rápido, o embaraço para pensar e se expressar com clareza. O que acontece? Às vezes a pessoa pensa mais rápido e na hora de falar ela troca as palavras, né? Ela se troca as palavras, né? Vamos dizer assim. Há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na cabeça dela, causando, então, uma certa dificuldade de organização do pensamento. E vem que tipo de queixa? Então, essa questão do, eu penso e na hora de falar, eu não... sai um monte de coisa e não sai aquilo que às vezes eu estava pensando, né? Ou às vezes, assim, eu pensei milhões de coisas para falar, cheguei lá, me atrapalhei tudo e não consegui falar nada, né? A minha mente não desliga. Por quê? Porque, na verdade, a gente está falando de uma hiperatividade cerebral. Então, assim, é um cérebro que funciona, vamos dizer assim, com um pouco mais de potência. 2.0. E aí fica difícil mesmo, né? Porque, assim, tem que existir, eu digo que o nosso cérebro é maravilhoso, ele tem uma arquitetura onde tudo funciona de uma forma harmoniosa, mas se tem uma região do nosso cérebro que está funcionando de uma maneira um pouco demais, exacerbada, a outra não acompanha, então por isso que existem todas essas trocas, né, e aí tanto na questão da fala, quanto também na questão da escrita, então a pessoa acaba escrevendo de uma forma errada, né, então é difícil porque às vezes é chamada atenção muitas vezes, olha, mas tu tá trocando palavras, trocando letras, tu tá comendo, né, letras e tudo mais, mas tudo isso é em função de quê? Dessa hiperativação cerebral, né? Então, que acaba causando esses transtornos todos. E aí, claro, meu cérebro fica o tempo todo funcionando, eu não desligo, entre aspas, e isso acaba causando um cansaço mental muito grande, Karina, porque tu imagina só o quanto é difícil para essa pessoa ela desacelerar. Normalmente, eu já escutei bastante, a pessoa diz assim, Karina, eu não tenho paciência para yoga, eu não tenho paciência para meditação, todas essas coisas assim que é parada, que é muito, não rola. E aí tem uma paciente minha que ela tem muito TDAH, e ela diz, eu tô tentando meditar, Karina, mas daí vem aquela enxurrada de coisa na minha cabeça e eu tento jogar para lá, isso é normal? Porque além disso, além dessa hiperatividade que aparece no pensamento, a gente pode perceber que tem às vezes uma agitação motora aí também acompanhando. Então, é bem comum, assim, eu conheço alguns homens, né, alguns são pacientes, outros não, mas que a pessoa está sentada e a perninha está lá batendo o tempo todo. Não para, né? Então, não é uma coisa assim, agora eu estou meio impaciente, então eu jogo a minha perna para frente, ali. Não. É uma coisa mesmo de uma agitação automática. Motora que eu ainda comentei né, com uma pessoa muito próxima, que não é paciente, que aí eu coloquei a mão na perna da pessoa e disse assim, para um pouquinho. Aí a pessoa me disse, não faz assim que eu fico mais nervoso ainda. Essa é a forma que eu tenho para liberar. Então, assim, tu imagina só o quanto isso é desgastante, né, para o cérebro, para o corpo como um todo e para a questão emocional mesmo. O quanto é difícil tu lidar com toda essa agitação, esse turbilhão que está acontecendo dentro de ti. Por isso que o transtorno de ansiedade, ele é muito correlato, então é uma comorbidade. Então, eu tenho aí um pensamento acelerado e geralmente aí já vem com pensamentos, né, sempre já mais catastróficos, de que as coisas não vão dar certo. E é por isso que muitas vezes eles já desistem na metade. E só aqui a gente já levantou, nem todas ainda, porque a gente ainda vai falar mais características, né, mais sintomas, mas só que a gente já viu a mente acelerada, a gente já viu a fala rápida, a dificuldade, às vezes, em trocar as palavras, né, por pensar mais rápido, a impulsividade,
O movimento motor, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fica com a mão que não para, mexendo com a caneta. Alunos, às vezes, que ficam, ou até adultos, né? Que ficam desenhando no caderno, que não conseguem ficar, né, com aquele foco no professor. E muitas vezes isso, muitas vezes não, na maioria, sempre vai trazer algum tipo de prejuízo. Sempre, ou na parte escolar, ou na parte profissional, na parte de relacionamentos, até na própria vida pessoal. Porque aí, às vezes, a pessoa não vai estar fazendo atividades que desaceleram e que ajudam ela a ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas a gente vai continuar falando desse assunto daqui a pouco, depois do nosso intervalinho. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Adicione a Rádio Cidade em Dia no WhatsApp 991564777. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 999150433. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. À procura do lugar ideal para construir a tão sonhada casa própria ou busca por uma boa opção de investimento? Neste caso, todos os caminhos levam ao Parque da Chaminé, no bairro Sangão. O loteamento fica a apenas 10 minutos do centro de Criciúma e próximo às principais universidades da região. Tudo isso aliado à qualidade garantida de quem é referência em loteamentos e condomínios horizontais. JS Empreendimentos, uma empresa do Grupo Esos. Sabemos que estamos vivendo um período conturbado, por isso a Rádio Cidade em Dia está aqui para impulsionar o seu negócio. Soluções inteligentes e eficazes para manter a sua marca lembrada, divulgar as ofertas ou alertar para as medidas de prevenção ao coronavírus. Temos condições especiais e ideias únicas para a sua empresa. Ligue 48 30 45 5144. 30 45 5144. Rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Nunca foi tão importante ter uma forte presença digital. A Tiny Marketing Digital, empresa do Grupo Catarinense de Rádios, tem o que é preciso para o seu sucesso: estrutura, qualidade e estratégias personalizadas como sua empresa precisa. Você só encontra aqui. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 99114-0193. 99114-0193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Patrocínio Pós-Graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Matrículas abertas. unesc.net/pós 2021. Voltamos com o nosso quadro O Problema dos Outros, hoje falando de um tema muito especial, que é sobre o TDAH em adultos, algo que às vezes passa despercebido, a pessoa entende que são características dela própria e que sempre vai ser assim, e talvez não sejam, talvez sejam sintomas do TDAH, e até por isso que hoje a gente está, né, explanando melhor esse tema.
E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mande para nós. No final a gente vai estar passando também, né, mais informações se vocês quiserem entrar em contato. Até agora a gente falou sobre vários aspectos e agora a gente quer trazer um bem importante que eu acredito até que seja algo que leve muito o paciente a procurar o consultório, que é na área profissional. Gera muita incapacidade de cumprir uma rotina, rendimento abaixo do seu real potencial, descuidos, esquecimentos. Os adultos com TDAH têm uma maior dificuldade de se manter em um projeto de longa duração. Logo, este torna-se desinteressante para ele. E o profissional é algo que é muito importante, que prejuízos na área deles certamente vão afetar e desestabilizar muito a pessoa, digamos assim, né? Essa parte profissional aparece bastante, Regina? É interessante, Karina, porque por um tempo eu trabalhei no RH, né, de algumas empresas, e era interessante porque às vezes o líder, né, ou o gerente do setor vinha, mas olha, eu já expliquei para ele várias vezes que não é assim, ou que não pode deixar as coisas assim, vamos dizer assim, de certa forma, pelo chão ou em qualquer lugar, mas, ele é muito teimoso, não adianta, olha, eu sinceramente não quero, mas ele trabalha no meu setor, para mim, eles tinham uma fala assim, para mim isso não serve. Né? Eu falo as coisas, daqui a pouco ele já esquece, ele já não lembra o que eu falei, parece que está toda a vida no mundo da lua, toda a vida voando. Essa era uma expressão, assim, toda a vida voando, né? E aí tu senta, conversa com aquele colaborador e aí tu vai entendendo um pouco da história, tu vai vendo que ali não é só um desinteresse pelo trabalho, não é só uma desorganização, não é o fato de que eu estou querendo ser rebelde com o líder do meu setor ou com o meu gerente, é que realmente eu tenho uma questão, né, neurológica, eu não consigo atender alguns comandos que o meu líder está me pedindo para atender. Gera limitações. Né? Gera limitações, sim. Né? Então, assim, poxa, mas ele é tão descuidado, agora ele, assim, acabou de se machucar lá na máquina. E a gente já explicou para ele que é assim, que é assado, que não pode, que não sei o quê, que ele tem que ficar atento, mas ele não consegue ficar atento, né? E aí, às vezes, gerava acidente de trabalho, e aí a pessoa que várias vezes, uma hora era uma hora era uma pontinha da unha, outra hora deixava o dedo lá na porta, outra hora, e sempre tinha alguma coisinha, se machucando, ou se batendo, ou esbarrando em alguma coisa, e aí tu vai perceber que tem alguma coisa ali, que não é só um descuido, por um descaso até com o próprio trabalho. É uma questão que realmente vai além, né, de uma questão só comportamental. Esse comportamento, ele é o resultado de um funcionamento mental que tem uma questão ali que precisa ser observada. E é interessante isso que tu trouxe, Regina, porque é importante, eu acho, de ambos as partes observarem, né, tanto a parte de gestão, de liderança, quanto a parte do próprio colaborador, porque às vezes ele mesmo já está cansado de tentar se esforçar, já está, tipo, não sei mais o que eu faço. E aí, às vezes, ele pode ter muita rotatividade em empregos e não entender o que está acontecendo com ele. Então, ele buscar, às vezes, olhar isso. E a própria, também, parte de liderança. Exato, porque o que acontece? Aí, quando o RH, às vezes, vai conversar com essa pessoa, ela percebe que essa queixa, né, ele vem de outros trabalhos também. Então, ele vai contando como é que foi a vida profissional dele, e aí ele vai dizendo a ela, eu também tinha um problema parecido com esse. Na empresa X, eu fui desligado por tal motivo. Eles me chamavam, de vez em quando, me davam uma advertência. Então, assim, é só com essa empresa que está acontecendo isso? É com esse líder? É um problema pessoal? Ou é realmente uma questão, né, do funcionamento dele que está ali envolvida nessas dificuldades que ele está tendo no trabalho dele? Então, trazendo um exemplo de um rapaz, ele tem 23 anos hoje, né, conversando com ele, a história escolar, né, o histórico escolar dele, nunca teve nenhuma queixa da escola, não teve nenhum problema relacionado à aprendizagem, a comportamento, enfim, muito pelo contrário, né, sempre conseguiu passar, nunca ficou em prova, mas quando ele foi fazer a residência,
né? Que aí ele acabou tendo que se dedicar ainda mais para a leitura de artigo, para uma série de coisas. E aí tinha sempre o orientador ali do lado, que eles acabavam convivendo bastante, ficando bastante tempo juntos, que aí tem uma proximidade. Exato, tem uma proximidade maior, né? O professor começou a observar algumas coisas. E disse, mas ele de vez em quando, né? Ou ele foca demais, ou às vezes eu estou falando com ele, parece que ele está em outro lugar, né? Só que quando ele foca ali, ele foca e fica ali. Só que tem horas que parece que eu falo e ele tá voando. Tenho a sala do café. É difícil não saber que ele passou por ali, porque as coisas sempre ficam fora do lugar. Olha, né? tudo detalhes. E ele não é uma pessoa mal educada. Não é uma pessoa relaxada no sentido de, vou deixar de qualquer jeito. Não, ele é uma pessoa educada, né? Uma pessoa que respeita o ambiente que está, tudo, só porque é difícil não saber que ele passou por ali. Então, ele passou por ali. Por quê? Porque olha só como é que ficou as coisas, né? Então... esse teve diagnóstico. Então, aí verbalizando tudo isso e também com mais o transtorno de ansiedade que ele apresentava, porque ele já vinha fazendo tratamento para o transtorno de ansiedade, né? E aí, trazendo tudo isso, né, com mais essa fala do professor, né, que aí era um professor que estava mais próximo dele e tal, aí ele começou mas será que isso é uma característica minha? Sou eu que sou assim mesmo? Ou será que tem mais alguma coisa? E aí o professor, né, lá da universidade, disse, será que tu não tem TDAH? Né? Levantou essa hipótese, e aí ele foi buscar por uma avaliação e se confirmou, né? Realmente ele tem o TDAH, né, combinado, então o déficit de atenção com a hiperatividade, é uma dessas pessoas que a perninha não para quieta. Então a perninha está constantemente ali batendo, né? E que agora, né? Então com a psicoterapia e com a ajuda da medicação, está conseguindo sim, né? Ter menos prejuízos, está conseguindo focar mais naquilo que ele precisa focar, que é a atividade universitária dele. Uma coisa interessante é que, às vezes, se tem muito como clichê até de que a criança tinha desatenção na vida escolar. E, às vezes, o fato de não ter pode passar mascarado, né? Um sintoma ou até uma investigação mais apurada sobre isso, né? É interessante, Karina, porque como essa pessoa falou assim, mas eu nunca tive queixas na escola, né? Mas, assim, os professores não percebiam porque ele era muito disciplinado em função do tipo de educação que ele recebeu da família. Né? Então, assim, a mãe sempre muito organizada, sempre atenta, participativa, né? Então, assim, quem, né, fazia a educação parental, então proporcionou, de certa forma, que esses sintomas, né, do TDAH não causassem tantos prejuízos na vida dele escolar. Né? Porém, agora, né? Então agora que ele já é um adulto, que é ele que se administra, para algumas coisas ele acabou, né, tendo algumas dificuldades. Então, não que não existia, né? Exato. Não que não existia. Como a gente colocou antes dos 12 anos, ela já tem que apresentar isso. Até depois a gente vai estar falando sobre isso aí. Mas para a gente fechar um pouquinho nessa parte também de trabalho, né? É importante que ele se apresente em outras esferas, seja na vida social, seja em casa, seja no trabalho. Esses são critérios para avaliar antes do diagnóstico, porque não pode ser avaliado apenas as atitudes que ele tem especificamente na escola ou no trabalho, pois isso pode ser específico com aquele ambiente ou em relação a alguma pessoa. Então, é de forma global, em todas as áreas dela, que essas características vão estar se apresentando. Se é desorganizado em casa, vai ser desorganizado na escola, vai ser desorganizado no trabalho, igual a do cafezinho ali, né? Exato. Aquilo ali não ia aparecer só ali, vai aparecer em todas as áreas dele. E essa questão de trabalho, de fato, é onde também pode levar muitas pessoas hoje a buscar ajuda por questões do trabalho e no consultório se deparar com o transtorno, né? Exato. E o que acontece, assim, porque como tem essas questões da comorbidade também, né? Porque
Muitas crianças não receberam, né, não foram diagnosticadas, receberam muitos rótulos, rótulos da escola, rótulos da família, rótulos da sociedade, acabaram desenvolvendo uma autoimagem, né, mais disfuncional, mais negativa, em função de todos esses rótulos que receberam, e passam a se enxergar desta maneira, né? Acabam tendo uma visão negativa de si mesmo, né? E acaba isso influenciando na sua própria autoestima, né? Então, isso tem o aspecto que influencia também no próprio emocional da pessoa. E ela passa a se sentir, às vezes, inferior aos outros, ou achar que realmente... Ela é diferente, eu sou diferente, ou eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo. Não sou inteligente, né? Porque às vezes não tiro notas altas. Exato, né? E aí vê os colegas tirando notas altas, começa a achar que realmente, então eu sou assim mesmo, eu tenho, né? Não é nem eu tenho um problema, mas eu sou assim mesmo, né? Isso é uma fala muito recorrente, assim. E é interessante porque tu falou a questão dos ambientes, né? Avaliar que não é só num contexto específico que aparecem os sintomas. Eu tenho pacientes que falam assim, eu tô às vezes numa roda tomando cerveja com os meus amigos e eles estão lá no assunto, daqui a pouco eles não é fulano. Aham. Júpiter e voltou. Onde é que tu tá, rapaz? Então, assim, a pessoa já foi lá, já voltou. Então, assim, não é só no trabalho, né? Aparece até numa roda, sentado, tomando uma cerveja, comendo churrasco com alguém, né? Sim. Então, olha só. Ou, às vezes, a pessoa é muito impulsiva também na hora de falar, então ela domina todo ali o churrasco, é só ela que fala, só ela que... monopoliza, né? A coisa. Monopoliza tudo, né? Então, é uma série de coisas que aparecem em vários contextos, né? Porque o meu cérebro é um cérebro só em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. E hoje, como é que está a questão de tratamento? Como é que está a questão hoje de buscar identificar? Se as pessoas que estão nos ouvindo em casa... pensarem, sou uma possível candidata a ter esse tal transtorno. O que eu faço? Bom, a psicoterapia, né? Quando a gente vai para uma psicoterapia, às vezes o psicólogo já, né, mesmo sem ser para isso, como a gente falou no início, às vezes já começa a ter um olhar, como a gente acaba tendo um olhar mais apurado para uma série de coisas, então, assim, às vezes um sintoma, a gente já começa a investigar e vem outro, daqui a pouco a gente já consegue fechar. E aí a gente também trabalha com escala, com entrevista estruturada, com teste, para avaliar a questão do nível da atenção concentrada, dividida, alternada, né, avaliar a questão de quais os comprometimentos que causam, né, que já causaram desde a vida, né, infantil até agora. Então, assim, existe uma investigação, né, que é muito bem feita em relação a isso, né, e quando identificado, né, a terapia cognitivo-comportamental é uma das que mais tem resultados, assim, mais efetivos, em função de que ela é bem estruturada, então ela dá uma boa base, uma boa orientação à pessoa, né, em relação a como que ela se enxerga, como que ela enxerga as outras pessoas, quais as estratégias que ela pode utilizar para minimizar os problemas que acaba causando esses sintomas no dia a dia dela, né? Então acaba se trabalhando muito a questão da psicoeducação, do que é aquele transtorno, quais as estratégias que eu posso utilizar para lidar, né, com aqueles tipos de comportamento, qual é a visão que eu tenho de mim, será que ela realmente é acurada mesmo, né? Será que não é, vamos dizer assim, um pai ou uma mãe internalizado ali ou um professor por causa de um rótulo que me colocaram em função de todas essas características, entre aspas, que eu apresentava. E também, claro, a medicação, né? E aí encaminhamos para um psiquiatra, o psiquiatra vai avaliar também ali, vai fazer a avaliação dele e a partir dali ver uma medicação que seja condizente com aquele paciente, que vai trabalhar bem a nível neurológico mesmo. Então, essas substâncias, né, vão auxiliar para que esse cérebro funcione de uma maneira mais funcional, que não cause prejuízos na vida dessa pessoa. Muitos podem estar se perguntando, isso tem cura? Eu tomo a medicação e eu fico curado? Eu posso não ter mais TDAH? Não, a gente não está falando aqui de uma doença onde eu vou lá, faço um tratamento e tenho uma cura. A gente está falando de um transtorno mental mesmo,
que ele não tem cura, tanto é que crianças que, mesmo quando pequenas, né, ou na adolescência, receberam diagnóstico, fizeram o tratamento, mais de 70% dessas crianças, elas ainda apresentam sintomatologia de TDAH na vida adulta. Então, a gente não está falando de algo que tem cura, porque a gente está falando de um cérebro que funciona de uma maneira, né, está estruturado de uma maneira diferente. Então, é uma estrutura diferente. Agora, não tem a cura, mas existe sim, né, vamos dizer assim, qualidade de vida. Por quê? Porque a pessoa, ela passa a compreender o que acontece com ela, ela passa a ter estratégias para lidar com essas sintomatologias, né? E também a medicação vai auxiliar também para que a pessoa tenha um pouco mais de foco nas atividades profissionais. Se sentir produtiva, né? Se sentir produtiva, né? Desacelerar um pouco desses pensamentos, né? Então, minimizar um pouco desses sintomas fisiológicos mesmo. Que é a principal coisa que aprende na terapia, né? Exato. Primeiro, o autoconhecimento, porque a partir do momento que eu sei que eu sou impulsiva, que eu tenho fala rápida, que eu interrompo as pessoas, porque às vezes a pessoa nem se dá conta que ela tem essas características. Exato. E aí ela começa a perceber e saber que tem, e aí ela começa a trabalhar em estratégias para como que eu vou minimizar o impacto desses sintomas no meu dia a dia, na minha rotina, no meu trabalho. Aprender a lidar com essa impulsividade, com esse pensamento acelerado. Ela passa a se automonitorar. Então, eu já sei que eu tenho, né, o TDAH, eu tenho uma tendência a esquecer as coisas. Então, eu vou passar a utilizar uma agenda, a utilizar um local sempre específico para guardar isso aqui, porque se eu ficar, hoje boto aqui, amanhã eu boto lá, eu já sei que eu tenho uma tendência a não lembrar. Então, onde é que eu coloquei? Então, eu já começo a criar estratégias para minimizar os prejuízos causados pelo transtorno. Vai começar a questão também de rotina, a questão também no Exato. trabalho, né? Igual esse, né, que a Regina trouxe o exemplo no trabalho, de ser mais desatento, do chefe já ensinar várias vezes, vai ter meios da pessoa utilizar, ela tem como trabalhar, ela tem como se relacionar, ela pode ter amigos, sim. Só que a gente vai tentar fazer com que esses impactos sejam minimizados. Então, ela vai adotar, né, estratégias, comportamentos, atitudes que vão ser favoráveis a ela. Tem até uma psiquiatra e escritora, que é a Ana Beatriz Barbosa. Ela escreveu um livro, né, sobre as mentes inquietas, que basicamente fala muito dela, como diz ela, e assim, ela conta a história dela, de que ela tem TDAH diagnosticado, e ela sempre falou bastante, sempre gostou muito de falar, sempre gostou muito de estudar, só que aí um dia alguém comentou, né, por que tu não escreve, né, no que tu... Porque se tu fala tão bem, por que tu não escreve um livro, alguma coisa assim? Aí ela disse que não teria como, porque ela troca muito, ela come muito as letras e tal, então assim, ela não conseguiria, né? Como é que ela ia escrever? Ter paciência também para escrever. Exato, então como é que ela escreveria um livro, né, dessa maneira, né? Então aí teve uma pessoa conhecida que disse: não, faz o seguinte, escreve tudo o que tu pensa, que deixa que existe, né, as pessoas responsáveis para fazer as correções, né? Então, assim, e hoje ela tem mais de, não sei exatamente quantos livros, mas mais de 10 livros publicados. Então, assim, olha só, né, a gente está falando de um médico, de um psiquiatra, né, que tem esse diagnóstico, mas que consegue trabalhar, produzir e ainda escrever e ensinar outras pessoas. Então, existe sim a possibilidade de um bom tratamento, minimizar muitos sintomas e fazer com que essa pessoa tenha qualidade de vida. Tem uma outra que tu conhece também, acredita, a Vanina Cartaxo. A Vanina Cartacho, sim, exato. Então, assim, a Vanina, ela também é psicóloga, ela é psicóloga, ela também tem, né, esse diagnóstico, mas ela escreve muito, ela faz muito material que, inclusive, a gente utiliza na clínica, né? Ela então, assim, muito. baralhos, livros infantis, livros, né, material mesmo de uso clínico, e ela produz muita coisa bacana. Então, e assim, uma das dicas até que ela usa para ela é anotar no para-brisa do carro.
para ela não esquecer de quando ela tem que abastecer o carro, de coisas que ela tem que fazer, porque fica bem à frente dela, né? Exato. Então, é aquilo que eu disse, né? Então, o primeiro passo é tu saber o que tu tens. Né? Então, entender que aquilo ali não é uma característica que vai te acompanhar para a vida inteira. Né? Que eu tenho são sintomas, meus comportamentos são sintomas do meu transtorno. E que eu tenho como minimizar o impacto desses sintomas se eu utilizar de algumas estratégias. Né? Então, com isso, a agenda. Né? Então, assim, quem não tem TDAH já usa a agenda porque sabe que no mundo de hoje, na quantidade de informação que a gente tem e de compromissos que a gente vai assumindo, a gente já sabe que alguma coisa pode se perder ali no meio do caminho. Agora, quem tem o TDAH, ainda mais. E aí também tem o TDAH leve. Exato. Então, assim, às vezes, Karina, a gente não tem todos os sintomas necessários para fechar um diagnóstico. Mas a gente tem traços. E esses traços já são suficientes para causar transtorno. Com certeza. Né? Então, isso é bem importante falar. Às vezes não fechou o diagnóstico, mas os traços que eu tenho já me causam prejuízos. E já existe conhecimento, teoria, enfim, ciência que ajuda, inclusive, nos traços. Não só se a pessoa tiver o diagnóstico fechado. Exato, porque aí essas estratégias, então um exemplo, né? Eu estou sempre perdendo a chave dentro de casa. Então, assim, eu já sei que eu não posso jogar cada dia num lugar. Eu tenho que ter um lugarzinho específico para a chave. Por quê? Porque o meu cérebro vai entender que é aquele lugar ali. Então, eu já tenho que planejar, seja um chaveiro, seja alguma coisa, eu tenho que saber que é naquele lugar que eu vou encontrar a chave. Né? Eu tenho que ter agenda, porque aí com a agenda eu vou também minimizando um pouco do nível da ansiedade. Por quê? Porque cada vez que eu consigo cumprir já esse compromisso, então eu já passo um traço, eu boto um ok, eu passo um marca-texto, opa, essa aqui já foi. Né? Então, não corre o risco de eu esquecer, né? Porque essa aqui eu já consegui fazer. E aí eu vou me sentindo produtivo também, porque eu vou tendo evidências de que eu consigo sim fazer as coisas. Né? E eu sei que muitos de vocês que estão nos ouvindo vão correndo buscar no Google mais informações sobre o TDAH. Pode buscar, não estamos dizendo que não, até porque às vezes lá pode trazer alguns exemplos que você tem e você nem se dá conta que aquilo faz parte do TDAH. Mas o mais indicado seria o quê? Busca uma consulta com um psicólogo ou neurologista ou um psiquiatra e diz, olha, eu tenho suspeita de eu ter TDAH, ou eu acho que eu tenho, eu gostaria de investigar se isso faz parte ou não da minha vida. Simples assim, é só chegar e dizer eu tenho, né, que eu quero investigar sobre isso. E aí já traz as anotações, traz o que já observou, porque quanto mais conteúdo, mais fácil vai ser de levantar, porque um deles é a análise clínica, né? Exato, né? E aí contou esse histórico, né? Tentar lembrar como que era ela quando eu era criança, né? Como é que era a minha vida escolar, como é que era a minha vida em casa, quais eram as maiores queixas dos meus pais, né? Do que eles me chamavam mais atenção, né? Então, a gente acaba tendo muito indicativo ali, né? Para conseguir também avaliar, porque a gente precisa buscar também por essa história do paciente. Né? E quem ficou interessado, Regina, que quer saber mais sobre esse assunto ou quer conversar contigo, onde é que as pessoas te encontram? Bom, no Instagram, né, @reginapsique, no Facebook Regina Rabelo e pelo WhatsApp, se tiver alguma dúvida ou quiser marcar uma avaliação, né, é o 98860 9056. Achando também aqui, né, no próprio Instagram do rádio, vocês também vão ver, né, vai ter postagens lá nos stories a respeito disso. Espero ter contribuído, né, tanto eu quanto a Regina, com informações sobre esse transtorno. Se vocês tiverem dúvidas, mande para a gente poder estar auxiliando e conduzindo a vocês, com certeza, ter um autoconhecimento e mais qualidade de vida. Então, Regina, muito obrigada pela tua participação hoje. É de casa, né? Com certeza virá mais vezes. E agradeço também para vocês que nos acompanharam até aqui. E desejo uma boa semana e a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Valeu.